had me suicidal, suicidal. When you say it's over, dang, all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over, see it's very divine. You're one of a kind, but you must share my mind. E estamos online. Olá, todo mundo! Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Esporte 101, ao vivo aqui para você no LinkedIn, na Twitch e também no YouTube. Eu sou a Mariana, você já deve ter me visto nos episódios gravados lá no Spotify, então se você ainda não conhece o Esporte 101 também no Spotify, vai lá que já tem alguns episódios gravados com dicas e também entrevistas exclusivas para você que quer trabalhar com esporte eletrônico. E hoje, aqui nessa tarde de sexta-feira, a gente vai receber uma pessoa muito especial para o nosso mercado e a gente vai desvendar um pouco do que é o esporte eletrônico, muito além de ser apenas um joguinho, como que o esporte eletrônico se torna política pública e também a parte mais institucional, mais business. Seja bem-vindo, Carlos Gama, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Mário. Boa tarde a todos, né? Acho que esse é o grande desafio, né? Como trazer essa visão do esporte eletrônico mais institucional, mais abrangente, né? Um esporte eletrônico que vá para todos e que a gente tem esse grande desafio no Brasil, um país continental, um país gigante, né? Com mais de 100 milhões de gamers, todo mundo querendo participar, todo mundo sonhando, né? Ser um grande atleta de esporte eletrônico, querendo desenvolver seu jogo. Então a gente tem um desafio que tem que começar realmente cada indivíduo, cada um que ama essa economia, essa luta do dia a dia do esporte eletrônico e dos games no Brasil. Então, Carlos, a Bari teve uma no carreira, já Calma tem... aí, repete. Você caiu. Eu caí? Caiu e voltou, só vai. Vou repetir tudo do início? Não, repete só a pergunta que você estava fazendo depois que ele tá. Maravilhoso. Então, aqui quem sabe faz ao vivo, se vira nos 30. Bom, diferente do que a gente percebe do mundo dos esportes, acho que os esportes é novidade, começaram ontem, só tem gente jovem, 18 aninhos ali. O esporte eletrônico já está há muito tempo aí no mercado, e o Carlos, ele é uma das pessoas pioneiras aqui do Rio de Janeiro, principalmente, mas também do Brasil, quando se fala de estruturação, a profissionalização do esporte eletrônico. Então, Carlos, a gente quer saber como que foi essa trajetória no início e como você chegou ao esporte eletrônico? Mais ou menos, existe uma data realmente que eu entro pro universo, podemos dizer assim, pro competitivo do esporte eletrônico, que é mais ou menos 2015, né, onde eu estava desenvolvendo com um grupo de pessoas um aplicativo. Naquela época estava explodindo aplicativos, aí a gente vai numa empresa que desenvolvia aplicativos, aí eu encontro lá um rapaz, que agora não me lembro o nome dele, realmente, e ele estava lá jogando CS, né, na época, e aí eu falo, pô, o cara tá jogando CS, tô, pá, a gente começa a conversar, e pá, conversa vem, conversa vai, ele fala assim, pô, existe um competitivo, existe uma galera que joga numa Lan House lá em Nova Iguaçu. Eu falei, pô, uma Lan House em Nova Iguaçu? Não existe isso. Não existe, sim. Nova Iguaçu, quem não conhece, quem é do Rio, é na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é uma área de população muito grande, e existe lá a Iceland, né, que é do Marcelo Iacks, o famoso Marcelo Iacks, famosa Iceland. Então eu falei, pô, cara, eu quero conhecer, ele me deu o endereço. Eu fui lá ver como é que era, como é que não era, né, o que era essa Lan House, esse competitivo que tem lá em Nova Iguaçu. Eu cheguei lá, vi. Aí logo montamos um time para disputar os campeonatos, existia mesmo, né? E aí lá, para ter uma ideia, lá jogava o irmão da Bizinha, a Bizinha também jogava lá, muito antes de 2015. O Gui Barbosa também jogava lá de Niterói também. Então, minha galera do Brasil toda, era isso. Os torneios lá, viam gente do Brasil todo, de ônibus, de avião, de bicicleta, nadando. Então, vinha muita gente para jogar os competitivos lá, era muito legal, torneios bem legais mesmo lá da Iceland. E aí a gente começou lá, montamos um time chamado Collab Esportes,
Aí depois eu montei uma equipe feminina de Dota 2, né, que jogou os campeonatos pelo Brasil todo também. Foi uma equipe feminina maravilhosa. As meninas. O problema sempre foram as peruanas, né, que tinham uma equipe forte na época. E aí eu vi que, peraí, cara, tá faltava realmente. Faltava mais profissionalismo, né? Faltava mais camisa, faltava mais time, faltava muita coisa, né, aqui no Rio de Janeiro. E aí depois, em 2019, eu consigo chegar ao Vasco, a gente consegue montar um projeto no Vasco para realmente fazer de São Januário, pegar o DNA social do Vasco, que está ali ao lado da barreira, da favela, da barreira do Vasco, que atravessou a rua, está na favela, e que tem uma composição com um clube muito forte, né? A barreira é muito forte e o Vasco está na barreira, a barreira está no Vasco, então existe essa troca muito dinâmica, né? E o social é muito forte ali. Então a gente montamos um projeto de criar dentro do Vasco um centro de treinamento para esporte eletrônico, para CS, para Free Fire, na época estava muito alto também. E não deu certo, porque nós pegamos a pneumonia, pegamos a pandemia. Uhum. E aí realmente o projeto não andou muito, mas acabamos realizando um campeonato de Free Fire com os sócios do Vasco. Na época o Vasco tinha alcançado, era o 6º clube com mais sócios no mundo. Foi uma grande explosão. Depois veio a pandemia, parou tudo. Já fizemos um campeonato online com os sócios, acho que foram 547 equipes, algo assim, bem grande, uma coisa bem grande. Está lá no site do Vasco. E aí eu comecei daí para lá, depois da pandemia, eu falei, pô, vamos começar a escrever, vamos começar a juntar gente, vamos começar a trabalhar realmente essa questão de políticas públicas. E aí começamos a procurar vereadores, deputados para discutir o esporte eletrônico, começar a discutir os games. Então foram passos muito, muito fortes e muito rápidos, porque é muito dinâmico, né? Então a gente precisou realmente, e como a gente sempre falou, falta muita coisa. Acho que essa conversa aqui vai ser mais ou menos isso, de gestão esportiva a políticas públicas. Eu acho que a compliance, a questões muito hoje que a gente está muito mais ligados também à questão das apostas esportivas, a questão das mulheres, né, que a gente também discute muito aqui no Rio. Então a gente está caminhando, acho que dentro do nosso tempo, dentro das nossas necessidades, dentro das nossas possibilidades, a gente está caminhando bastante, e acho que hoje a gente já consegue enxergar muita coisa boa que a gente fez, mas olhando sempre para o futuro, né, Mari? Acho que uma das preocupações que eu tenho é a formação de novas lideranças. A gente precisa formar novas lideranças, a gente precisa realmente que a juventude venha a entender que é necessário planejar, é necessário. O dinheiro não vai resolver todos os problemas do esporte eletrônico ou do desenvolvimento de jogos no Brasil. Não é dinheiro que vai resolver. O que vai resolver é uma boa governança, é um bom planejamento, é ter realmente metas e cumpri-las e lutar realmente por uma integridade também dentro do esporte, dentro desse mercado. Eu acho que é isso que realmente a gente necessita e que a gente está trabalhando nesse momento muito forte. É um trabalho que precisa ter muita base, não pode ser atropelando, vamos fazendo. Os recursos, eles aparecem, desaparecem. Agora estamos num ano eleitoral, então o recurso some. Então a gente tem esses ciclos, a gente tem que entender esses ciclos e tem que aprender com eles e trabalhar bastante para realmente criar lá um mercado sustentável. Carlos, eu ia fazer uma pergunta que inicialmente eu achava meio idiota, e daí depois eu fiquei pensando, eu acho que faz muito sentido com o cargo que você tem, assim, sabe? Eu não vou lembrar onde, eu acho até que foi na live do Gaules, que, vou dar um exemplo, a Itália é um dos países que menos revelam jogadores, né? Menos revelam times para esporte eletrônico, e ele fala que isso é por causa que o governo, na época das lan houses, já que você comentou das lan houses, por isso que eu lembrei dessa pergunta, o governo proibiu lan house nessa época. Eu venho da lan house, eu aprendi a jogar por causa de lan house, eu jogava Counter-Strike, daí eu acabei conhecendo o Dota, onde eu virei jogador profissional, e acabei me apaixonando por isso. O quanto você acha que isso interfere e o quanto você acha que o governo pode colaborar com isso? Tipo, a prefeitura, a parte pública do nosso país pode colaborar com o esporte eletrônico?
O esporte eletrônico ele é diferente do esporte tradicional. Isso, não estou falando nenhuma grande, não foi nenhuma grande descoberta que eu fiz nos últimos dias, não, mas o esporte eletrônico ele tem dono, né? A gente tem que respeitar. A primeira sinalização que eu acho que o governo precisa e que o mercado precisa dar é essa, de respeitar realmente a propriedade individual, a propriedade intelectual dos desenvolvedores de jogos. Eu acho que isso é fundamental, entender que o jogo tem dono e entender que o governo também, ele, pela Constituição, ele é obrigado a fomentar, e a palavra fomentar é uma palavra muito boa, porque essa é a verdade, é fomentar o esporte em todas as suas categorias, sendo amador, sendo profissional, sendo eletrônico. E o esporte eletrônico é um avanço, da modalidade esportiva durante esses anos, essas centenas, milhares de anos que nós estamos aqui na Terra, né? Então o esporte começa lá como uma representação da guerra, né? Você tem a natação como um treinamento de guerra, você tem o arco e flecha como treinamento de guerra, você tem a maratona como treinamento de guerra, você tem as lutas. O esporte se desenvolve a partir daí. Depois o esporte chega no século XIX com a bola, com a invenção da bola. Aí surgem os esportes de bola, com bola, né? Basquete, voleibol, futebol, né? Todos esses esportes. Daí vem os esportes com os animais, aí começam as apostas. E agora a gente tem um esporte que é a nossa vida, né? A gente está aqui no computador, né? A gente está ali no celular. Vamos fazer um esportezinho aqui agora? Vamos fazer uma competição aqui. Então, ele é um reflexo da nossa sociedade, nada mais, nada menos do que isso. Não vai acabar com o futebol, não vai acabar com o voleibol, isso é uma grande tolice. Agora os esportes de inverno, né? O Brasil ganhando medalha de ouro no esporte de inverno, né? Então isso é maravilhoso para o esporte, é maravilhoso para ser brasileiro, é maravilhoso para todo mundo. Então o Estado tem que realmente entender. Agora, o grande problema é aonde o Estado, qual o limite do Estado, qual o limite de cada um. Né, o Estado tem que fazer o que para fomentar o esporte? Esses recursos que vêm aí das apostas, que estão no Ministério da Fazenda, no Ministério do Esporte, eles vão ser aplicados no esporte eletrônico, mas para desenvolver o quê? A base, para desenvolver estrutura, para desenvolver competições, para desenvolver as grandes equipes que já existem. Então, isso tem que ser definido, mas isso só vai ser definido através de quê? Do diálogo. Fazer políticas públicas sem diálogo, sem todo mundo na mesa ali, discutindo, debatendo, propondo. Não, eu quero, opa, vamos chegar a um denominador comum, vamos respirar, vamos entender também que o esporte eletrônico também tem questões que precisam ser, problemas que precisam ser discutidos de frente, como a questão da violência contra as mulheres dentro do esporte, dentro dos games, como a questão do jovem que não tem acesso nas periferias e nas favelas ao esporte eletrônico. Então, a gente precisa trazer vários atores para debater isso. E o Estado pode liderar, o Estado deve liderar isso. Se o Estado começar a monopolizar, aí não vai dar certo. A gente vê que não vai dar certo. A gente vê que a estrutura do esporte nacional é uma estrutura que não tem muito a ver com o Estado. É uma estrutura independente do Estado. Você tem a CBF, você tem as confederações, as federações, elas são independentes do Estado, mas recebem recursos do Estado, e esses recursos são aplicados a partir do Estado nas modalidades, e por isso que o esporte nacional vem se desenvolvendo muito no Brasil. A partir das Olimpíadas aqui, a partir da Copa do Mundo, e aí vem se desenvolvendo a partir de que modelo? A partir do modelo de gestão e governança. Então hoje você entende que a aplicação, hoje vários cursos de gestão e governança no esporte melhoraram a qualidade do gestor. Isso é fundamental. É fundamental entender as entregas que o gestor, dentro de uma confederação, dentro de um clube, dentro de uma associação esportiva, ele precisa ter, o compromisso que ele precisa ter, o compromisso com a base, com a formação da base. Todo esse modelo já está lá no esporte que nós chamamos de tradicional. E que a gente precisa realmente também olhar para o esporte eletrônico e falar, opa, isso aqui serve, mas isso aqui não serve. Isso aqui é bom, mas isso aqui não é bom. Então a gente está numa posição muito boa, né? E aí ter as publicadoras como parceiras, ter as publicadoras como principal parceira é fundamental. É fundamental a gente ter esse diálogo, até porque muita gente consome, muita gente está ganhando dinheiro com isso, está ganhando dinheiro com esse título, com esse jogo. Então é necessário ter esse diálogo profundo. Esse diálogo tem que ser profundo,
todo dia, toda hora. E, claro, desenvolver o esporte num país continental como o Brasil é um desafio gigantesco. E a gente precisa assumir esse desenvolvimento. Entender que o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Sul, o Centro-Oeste também precisam ter estruturas para que a gente possa realmente formar atletas, formar todo o staff que está em torno desses times, dessas equipes. Então, vários outros profissionais que sobrevivem, não só no competitivo, mas que também dão todo o apoio ao evento. Né? Um evento de esporte eletrônico hoje tem mais de 80 profissionais muito bem formados, muito bem, que ganham basicamente muito bem e estão ali ajudando a montar esse espetáculo que tem como grande objetivo os atletas. A gente não pode esquecer disso. Um atleta é realmente quem deve brilhar, não é o Carlos Gama, não é o Joaquim das Neves, o Mário Pereira, não, nada disso. O presidente da ONU, não, quem brilha, quem tem que ter o seu valor são os atletas. Agora, para que esse atleta tenha o brilho necessário, a gente precisa de muita gestão, muita governança para realmente dar a ele o conforto de ser atleta. E aí a gente olha hoje, a gente vê que esse atleta também ele está ainda com contratos não muito bons, com muitas coisas ainda que a gente precisa discutir abertamente, que a gente precisa discutir, precisam ser debatidas com seriedade, porque senão a gente acaba transformando o que poderia ser uma potência esportiva mundial, que é o país, realmente um jogo para 5 ou 6. E isso não vai fazer, isso não vai melhorar o Brasil em nada, não vai melhorar as condições sociais em nada. Exatamente. Eu queria só voltar um pouquinho na nossa cronologia, que a gente estava falando do seu início, Carlos. Foi basicamente ali, chegando em 2019 até 2021, que a gente se conheceu ali, a gente se esbarrou. Em paralelo, naquela época, eu estava fazendo o cenário universitário acontecer, eu tinha uma atlética de esporte eletrônico, e aí com o time de esportes, eu não tinha campeonato para jogar, então a gente tinha que fazer o campeonato para o time jogar. E eu acho interessante, uma coisa que sempre me incomodou muito nos esportes era aquele termo eixo Rio-São Paulo, como se o Rio tivesse alguma coisa de esporte eletrônico e eu não via, né? É claro que o Rio, em comparação com outras capitais, está mais próximo de São Paulo, tem algumas facilidades, mas esse eixo não existia, era São Paulo, São Paulo. Mas uma coisa interessante que acontece nesses lugares, né, Rio e lugares mais distantes de São Paulo, é que tem muitos perfis profissionais que eu conheço que, assim como a gente, não olha só para o próprio umbigo. Né? A gente sempre pensa no todo, em vamos nos unir. Eu tenho a minha própria empresa no esporte eletrônico, mas também estou aí junto com o Carlos em várias frentes, tentando fazer acontecer para o coletivo também. E desde aquela época, quando a gente tentou fundar ali a Sports Rio, e não deu certo, e aí depois disso veio outras iniciativas, mas eu queria perguntar a você quais eram os desafios naquela época, ali em 2021, um pouquinho ali pegando pandemia até hoje, e o que mudou desde então? Que você vê que melhorou ou piorou também, né? Eu acho que a nossa imaturidade, acho que a gente era muito... A gente estava achando que a gente ia dar certo de qualquer... Claro, a gente está aprendendo, a gente vai errar, e aí nós erramos, né? E não era Rio Esporte, era Rio Games. Rio Games, sim. A gente tentou criar uma associação para realmente juntar, e esse é um grande desafio, acho que no esporte eletrônico no Brasil. Nós precisamos que os times, os principais... minha visão, claro, nós precisamos que as principais instituições de esporte eletrônico no Brasil, né, aí as grandes equipes, né, elas precisam estar associadas, elas precisam estar juntas. E aí isso vai virar uma cascata, isso vai cair, isso vai rodar e todo mundo vai se associar. Há uma necessidade da gente agir como associação. Por quê? Porque as associações elas têm esse objetivo de proteger, de melhorar, de conversar, de realmente buscar o melhor para aquele ecossistema. A gente acredita que o ecossistema, eu coloquei isso lá no meu livro, o ecossistema de inovação no mundo todo, ele é feito basicamente de grandes atores como o Estado, né, que é o grande fomentador, aquele que tem recursos para, podemos dizer, para investir a médio e longo prazo.
as universidades, que é ali que está o berço da inovação, é ali que as ideias estão brotando dentro da universidade, e o mercado. Esses três precisam estar conectados, extremamente conectados, para realmente ali você ter uma solução inovadora, ou uma solução inovadora não é nenhum grande projeto da NASA, não é isso. Mas uma inovação é isso, é estar associado, é estar conversando, é estar no diálogo, que eu acho que é aí que as dores começam a ser entendidas e que as pessoas começam a achar soluções para problemas que parecem que não tem fim. A gente não consegue fazer um campeonato. Claro que não consegue fazer um campeonato, está todo mundo um distante do outro. Como é que você vai fazer um campeonato? Para fazer um campeonato tem que estar junto. Para ficar junto, para estar no mesmo ambiente, você tem que criar uma federação, uma associação. Né? E aí um CNPJ que uma empresa olha e fala, opa, estão juntos, eles estão ali todo mundo junto, buscando o mesmo objetivo. Cara, que coisa legal. Pô, mas eu acho que esse é um passo interessante. Vamos ouvir, vamos buscar conversar, aí sim o investimento vem. Agora, todo mundo, um em cada lado, brigando, parece que está todo mundo se afogando, ninguém vai ajudar. Eu vou jogar boia para aquele ali, mas aquele ali vai... Então não adianta, esse mercado precisa entender isso. Precisa entender que o poder público, ele tem que ajudar, ele tem suas questões, mas ele tem que estar sentado, ele tem que estar ouvindo os atores, tem que estar ouvindo os clubes, tem que estar ouvindo os times, tem que estar ouvindo os atletas. Os atletas precisam estar associados também, então todo mundo precisa estar dentro dessa cadeia. Eu acho que essa tentativa que a gente fez lá em 2021 deu errado por isso, porque a gente estava realmente buscando se conectar e, na realidade, a gente fez a conexão errada. Então, você também tem esse problema. Às vezes você se conecta errado, então foi uma conexão errada, mas, opa, ficou. As pessoas que ficaram estão hoje em outras frentes, estão buscando outras. Hoje já tem 2 anos que eu estou lá na CESP. O que é a CESP? É uma associação de empresas de TI, com mais de 49 anos. Então é uma associação gigantesca, que já passou por todas as mudanças. Às vezes a gente pega conversas lá na CESP, deles falando assim, em 1900 e lá vai fumaça, o debate era só pode usar computador quem tiver um certificado anotado, coisas que hoje não tem o menor sentido, né? Coisas que hoje, cara, você não vai falar para um cara, só vai narrar um jogo de esporte eletrônico quem tiver uma formação acadêmica, não faz sentido nenhum, não tem sentido. Só vai usar um computador hoje quem tiver um certificado da empresa tal. Não tem o menor sentido. Mas naquela época tinha sentido, eles lutaram por isso. Então, o mercado vai crescendo, o mercado vai evoluindo. Acho que e estar associado é poder você ter diferenças no olhar do mercado. Tem aquele cara que está lá, que é gigante, que é uma empresa gigantesca, que olha o mercado de um jeito, e tem a empresa, a startup lá, uma empresa pequena, que consegue ver o mercado de um olhar mais sensível, mais rápido. Às vezes um pequeno probleminha de acesso ele consegue resolver, a empresa grande olha e fala, opa, vou comprar essa empresa pequena, vou comprar esse serviço aqui que foi criado, esse aplicativo, esse software, vou comprar porque resolve um problema aqui, resolve uma dor aqui, opa, vem cá meninos, tá todo mundo para dentro daquela empresa. Então, é disso que a gente está falando, é disso que a gente tem que estar conectado. Não é possível que num mundo conectado como o dos games, a gente todo mundo não fale a mesma língua e não tenha a mesma direção. Isso atrapalha demais, isso atrapalha muito, né? Por isso que eu sempre falo, eu sempre luto eu luto hoje por uma coisa que parece ser simples, que é um censo nacional do esporte eletrônico. A gente precisa ter um levantamento de todo mundo, de todo o Brasil. Eu preciso saber que lá no Acre tem uma equipe, que tem uma menina que joga lá em... Não existe isso. Isso nunca foi feito. Qual é o jogo mais jogado no Brasil? Quanto ganha um atleta de esporte eletrônico em média? Várias perguntas que vão virar políticas públicas se a gente tiver a resposta, se a gente tiver essa numérica, se a gente tiver esses dados em algum lugar. Não se faz política pública sem dados. Aí é opinião, está fazendo opinião, mas com dados verdadeiros ali, nas mãos ali, com opiniões, com falas, é muito difícil você errar na política pública. Você aplica a coisa. Ontem estava conversando, poxa, por que o esporte eletrônico ainda não tem um Bolsa Atleta?
porque a estrutura não está ainda bem feita, bem desenhada. A gente vai ter que evoluir para isso. Um Bolsa Atleta. Um Bolsa Atleta que ajuda o atleta profissional pra caramba, para ele pagar um fisioterapeuta, para ele fazer um treinamento aqui, um treinamento ali. Então, são coisas que precisam ser vão amadurecendo. Então, o eixo Rio-São Paulo é o eixo onde tem realmente mais recursos, que é São Paulo, e o Rio, que tem muita estrutura. O Rio aconteceu no Rio uma Olimpíada, uma Copa do Mundo também, mas uma Olimpíada. Deixou uma estrutura aqui gigantesca, várias estruturas. Tem mais de 20, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem mais de 27 vilas olímpicas, né, dentro de comunidades e favelas aqui no Brasil. Estruturas muito boas, que poderiam estar recebendo o esporte eletrônico, mas não recebem. Mas isso precisa ser discutido, isso precisa ser planejado. Então você tem vários equipamentos públicos no Rio de Janeiro que são equipamentos maravilhosos, até cedidos mesmo à iniciativa privada, por meio de parceria público-privada, que é o Maracanã do esporte eletrônico. Né? Então, é claro, a gente tem que crescer, tem que melhorar. Esse ano não deu para fazer, ano que vem a gente vai tentar fazer. Eu acho que agora, o maior problema é a falta de planejamento, que eu não vejo planejamento, mas muito pouco planejamento. As pessoas não planejam quase nada. E outra coisa também a questão do vamos fazer tudo nesse momento porque é um ano de eleição. Opa, precisa entender que isso não faz bem para o esporte eletrônico, não faz bem para esporte nenhum. Nenhum esporte vai aguentar viver no período de eleição eleitoral a gente vai fazer algumas entregas. A gente precisa de entrega todo ano, a gente precisa de planejamento. Então a gente precisa entregar muito bem e entregar junto com o poder público. E o associativo, acho que a gente precisa se associar mais. Os times de São Paulo, as equipes de São Paulo, as organizações de São Paulo, precisam estar mais associadas. Eu vi agora que elas se associaram para a Copa do Mundo na Arábia Saudita. É isso, porque esse impacto vai vir em cadeia, e vai desencadeando que as que não foram convidadas e que não vão participar vão se associar, as que estão surgindo vão se associar, e essa associação ela funciona muito bem porque ela dá um olhar mais dinâmico e dá um debate, dá um objetivo maior para todo mundo que está junto. Se nós estamos aqui juntos, associados, a gente está a partir de algum objetivo. Ninguém está associado, não tem nada para fazer hoje. Vou fazer o quê? Vou fazer uma associação. Não, ninguém faz isso. Nós temos um planejamento, mas juntos vamos chegar a esse objetivo. Então, acho que estar associado é uma coisa que funciona ainda, não só no Brasil, no mundo todo. A gente vê o mundo todo, observa o movimento da França, né? Os caras são todos associados, mapeando todo o território francês, onde tem uma galeria, que tem uma lojinha com 2 máquinas, está lá, ó, lá tem um mapa, existe um mapa lá na França, vai clicar lá, vê lá, a lojinha tem 2 computadores, na lojinha, mas já está mapeado, então a gente já sabe que naquele lugar lá na França tem uma lojinha, uma portinha que tem 2 computadores. Isso é magnífico, isso é para aquela lojinha virar um lojão, está faltando muito pouco. Bem legal, bem legal. Puxando aqui uma pergunta um pouco mais para frente da cronologia da sua carreira, a gente queria entender um pouco assim, como foi a sua entrada nesse ecossistema de entidades do Rio de Janeiro, e daí já puxando mais uma em seguida, como é que foi quando surgiu a oportunidade de você fazer essa liderança vertical assim do games e esportes na CES Pro? A CESP veio desse problema que a Mari falou, quando a gente criou lá Rio Games e deu tudo errado. Né, e aí o fracasso é muito legal, cara, porque o fracasso você começa a falar, você olha para o fracasso e fala assim, porra, a culpa é minha, né, cara? Eu na hora ali dei mole, achei que não, mas tudo bem, gente, olha só, desculpa. E aí eu liguei para um grande amigo e falei, cara, aconteceu isso, deu tudo errado, o mundo desabou na minha cabeça. E aí a minha resposta, eu hoje, né, naquele tempo, eu já tinha falado isso, hoje mais uma vez eu falo, a culpa foi minha mesmo, eu que errei, eu CPF errei, né, e fracassei. E aí procurei e falei, pô, a CESP não quer ajudar a gente? Claro! Marcamos uma reunião com a doutora Maria Luísa, que era presidente, uma pessoa maravilhosa, uma engenheira nuclear, que hoje trabalha com inteligência artificial. Pô, pessoa
só te até agradecer. E ela falou, vem para cá, o que vocês querem fazer? A gente quer fomentar o Rio, a gente quer fazer debate, a gente quer atrair as empresas pequenas, as startups, a gente quer atrair os times aqui do Rio de Janeiro. Opa, vamos conversar. E começamos a montar, começamos a trabalhar. E aí, você entra numa instituição que tinha na época 45 anos, eu acho, 46 anos. Então, você está entrando numa estrutura já, sabe, que passou por tudo, que tem uma luta, várias lutas no Congresso Nacional em questões a UTI, né, a tecnologia da informação, que começou lá atrás como processamento de dados, né, o ACESP é isso, a Associação de Empresas de Processamento de Dados, aí teve que mudar, né, não tem mais processamento de dados, agora é TI, então, tecnologia da informação, então, cara, quantas lutas esses caras passaram, esses empresários passaram, e olhavam pra gente sempre assim, cara, esse negócio de games e esporte é um negócio legal, um negócio muito importante. E aí a gente viu aqui o crescimento de outras entidades, outras associações que já existiam no Rio de Janeiro também, ligadas ao desenvolvimento de jogos, então é muito bom torcer a coisa que está dando certo, né? Eu acho que é fundamental também isso. A gente vê aqui, a gente estava falando, às vezes muito obrigado, valeu, dá um joinha aí, cara, isso faz com que você continue a trabalhar. Então, é um grande problema que a gente tem, né? Não vou botar a azeitona na empada do amiguinho. Mas você tá onde, cara? Eu tô lá na prefeitura, eu tô lá na Secretaria de Governo. Cara, você tá lá com dinheiro público e não quer ser o primeiro a dar uma curtida no trabalho do cara que tá lá sozinho, se arrebentando todo. Sai daí, cara. Ajuda, clica, dá um parabéns, faz um básico. Acho que é o básico para a gente falar que nós somos uma comunidade. É um apoiar o outro. E eu acho que essa era a função nossa naquele momento, e essa é a função nossa hoje na ACESP, é apoiar, é ajudar, é criar um conselho de municípios gay, que às vezes, mais uma vez, a gente está crescendo, a gente está amadurecendo, ninguém aqui é o dono da razão, ninguém aqui, eu sei tudo, pode me ligar aqui que eu vou acertar a sua vida. Não vou, não tenho bola de cristal ainda. Então, o que a gente faz é lutar um pouquinho, é entender, é conseguir conversar amplamente com a Câmara dos Vereadores aqui do município do Rio de Janeiro e com outras câmaras de vereadores para criar leis que realmente entendam e façam que o game, que o esporte eletrônico seja reconhecido pelo prefeito, pelo governo do estado. A gente conseguiu uma conversa de quase... a Mari foi nessa conversa, mais de 6 horas, com o secretário de esporte, o Rafael Pisciani. 6 horas, olha só, nós ficamos 6 horas conversando com o cara, cada um falando do seu problema, e o secretário lá escutando, o secretário lá, nossa, nunca tinha entrado nesse universo. A gente conversou com o vereador aqui, o vereador fez uma moção para mais de 200 profissionais de esporte eletrônico, que é importante, porque o menino vai para uma Câmara de Vereadores, num lugar lindo, bonito, onde o pai sempre falou que aquilo não ia dar em nada, aquilo ali é um joguinho, aquilo ali é vai lá e recebe uma moção pelo que ele vem fazendo no Rio de Janeiro. Então, para as pessoas tiraram foto, botaram no mural, botaram no quadro, botaram na parede, sabe, vai reconhecendo um por um, vai reconhecendo, a gente conhece as pessoas pelo nome, que eu falei, ele conhece as pessoas pelo olhar. Então, é um trabalho que realmente tem que estar todo dia, toda hora, todo momento, né? É difícil, é complicado. Vai dar certo? Nem sempre vai dar certo. Às vezes tudo vai dar errado. E a gente tem que levantar e continuar. Mas é importante, mais uma vez, entrar numa associação dessa, entraram agora na Associação Comercial do Rio de Janeiro, que conversa lá também com o pessoal. As coisas não vão acontecer amanhã, vão demorar, mas a gente tem que estar pronto para uma resposta imediata, para um projeto imediato. Então, tudo isso a gente começa a estar organizado. Essa que é a palavra, né? Está todo mundo junto e organizado, entendendo qual é o caminho que deve ser seguido. E o caminho é longo, muito longo mesmo. Opa, tava mutado. Então, sei lá, eu sinto que isso que você falou acontece faz muito tempo, assim, as pessoas não se ajudam, sabe? Parece que se você for bem, automaticamente eu vou mal. Eu sei que algumas vezes até rola uma competição, porque o que você está fazendo é parecido com o meu, mas eu sinto que, assim, a galera não entendeu ainda que quanto mais o esporte eletrônico crescer, mais espaço vai ter para todo mundo.
não tem muito erro, sabe? Se você, tipo assim, a Europa, vou dar um exemplo, somente a Suécia, esses países que têm mais campeonatos, com certeza tem mais oportunidades também. Então, sim, o crescimento é geral, sabe? O crescimento é geral. Manda Eu, uma boa aí, Mari. eu converso muito com o pessoal de Portugal, né? Lá tem o professor Uhum. Pedro, já foi a Lisboa, lá num projeto lá, num evento lá. E a capacidade deles de organização é uma coisa cultural, né? Então eles estão organizados já, né? O professor Pedro sempre está lá, a gente sempre falando sobre isso, cara, ele fala, cara, como o Brasil é grande, eu falo, cara, como Portugal é organizado. Aí aquela velha frase, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. A gente não sabe, né? Uhum. Aí dá certo porque é muito organizado, aqui não dá certo porque é muito grande. A gente não sabe qual é o limite da coisa, mas é aquilo, é pegar o que dá certo, como a gente tem aqui confederações esportivas aqui no Brasil, que são premiadíssimas, como a Confederação de Esporte no Gelo, né? Esporte da Neve, perdão. Organizados, os caras são extremamente organizados, como a gente tem aqui a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, como tem a Confederação Brasileira de Rugby, extremamente organizado, premiado no mundo todo pela sua gestão, pela sua governança, como a Sou do Esporte lá faz todo ano um evento e colocou o esporte eletrônico também, colocou o atleta de esporte eletrônico, Sou do Esporte da Fabiana Bente. Então, a gente precisa premiar a gestão, precisa premiar essa qualidade de entrega, porque isso é muito importante, ainda mais quando fala com grana pública, com recurso público, mais importante ainda, né? Qual é o caso dessas confederações. E atrai, é claro, vai atrair o investimento, vai atrair o investidor. O investidor, ele quer colocar o dinheiro dele num lugar que realmente dê retorno. Então, ele não vai colocar no time de base, ele vai colocar no campeonato mundial. Agora, a gente precisamos estar organizados para montar o campeonato mundial. Ninguém monta um campeonato mundial desorganizado, né? Fica complicado. Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa faz com que a outra coisa funcione. E é claro, quando você fala que vai ter um campeonato aqui no Rio de Janeiro, olha quantos setores você atrai, desde a hotelaria, transporte, aviação, todos os setores estão sendo impactados por um evento aqui no Rio de Janeiro, e a gente precisa estar mais junto dessas organizações para realmente melhorar cada vez mais a experiência de quem vem para cá, aumentar realmente os gastos, porque as pessoas gastam, consomem, é o bar, é o restaurante, é o Uber, são todas uma cadeia que a gente precisa estar entendendo, estar junto, isso que é importante, e estar realmente em diálogo constante com eles, né? Até porque a gente fica imaginando você chegar com as suas malas, sei lá, de São Paulo, ser atendido por um carro todo decorado, tudo, pô, legal, o motorista que entenda de esporte eletrônico, aí ser atendido num hotel, num quarto todo planejado para você, com iluminação, com computador. Então, são coisas que você precisa, agora, tem que estar conversando com esses setores, senão não vai cair do céu, né? Isso não vai acontecer, ou não aconteceu sem querer, acontece porque é provocado pelas pessoas. Isso, e isso, quando você estava falando, estava pensando aqui, o quanto falta de dados, né, para a gente entender exatamente o que está pegando. Claro que a gente tem umas pesquisas já consolidadas, mas a gente olha umas pesquisas e uns dados que a gente não é mais o que a gente precisa, né? Falar que a gente é maior que o cinema, música juntos. E isso na base, né? Como é que chega esse dinheiro? Como é que a gente monta uma coisa estrutural para que todo mundo nesse ambiente tenha acesso a essa abundância, essa prosperidade? Eu acho que vai muito ao encontro do seu trabalho com políticas públicas para fomentar essa base, mas também queria que você falasse um pouquinho das suas novas iniciativas, né? A gente falou lá do passado, mas agora a gente tem a Relup, e aí já puxando esse gancho da parceria com Portugal, e também o Futuro Instituto, que está a vir também para a América Latina, e quero que você fale também um pouco desse livro aqui, fazendo seu momento momento público aqui do livro, o nosso Game é o Diálogo. Então fica aí aberto para o seu espaço, Carlinhos. Com esse livro eu quase comprei meu jato, né? Eu acho que eu olhei mais ou menos com uma galera e falei assim, cara, a gente precisa produzir conhecimento. Aí isso surgiu lá em 22, quando a gente fez aquele projeto, Mari,
lá em Vassouras. A gente tem muita Vassouras, a Universidade de Vassouras. Né? Nós fizemos um fórum lá, um fórum estadual, e realmente do fórum estadual para cá, muitas coisas aconteceram, coisas boas. E aí a gente falou, ó, primeiro foi um curso, foi o fórum, né, em si, que deu voz a muita gente no mercado, gente nova, né, acho que todo mundo era muito novo também, gente já que trabalhava há muito tempo, e depois dali a gente criamos um curso de gestão, governança no esporte eletrônico, um curso que foi online, muita gente fez, legal pra caramba. Depois dali a gente criou uma revista brasileira do desporto eletrônico, para reunir publicações sobre esporte eletrônico no Brasil. Sim. A revista já está indo para a 4ª edição, né, são 2 anos de revista. A revista hoje já fez um trabalho de catalogar mais de 180 trabalhos, teses, livros, dissertações, né, artigos sobre esporte eletrônico no Brasil. Então tem mais de 180 trabalhos espalhados no Brasil, nesse Brasilzão, desde 2015, eu acho. Né? Um documento que está aberto na internet, está sempre publicando. Quem estiver no LinkedIn, vai lá e procura lá a Revista Brasileira do Desporto Eletrônico, está lá, esse Google Drive, né? Esse Drive está lá, as pessoas acessam, e tem um link para você acessar o trabalho, para você ler, então não tá só o nome do artigo e você se vira, não. A gente está tentando impulsionar uma coisa no meio. Então, a gente começou a catalogar isso. É necessário produzir conhecimento e distribuir esse conhecimento. Também tem essa questão. Então, a revista faz isso, a revista vai para a 5ª edição agora em junho. A gente já tem mais ou menos os artigos já para publicar. E aí a gente partiu... Não, aí a gente começou a escrever também muito no LinkedIn, e o que eu escrevi no LinkedIn virou um livro, né, e o livro fala desde o meu início lá, passando pelo Vasco, passando pelo Olaria também, até falar sobre lixo eletrônico, falando sobre a indústria do samba e a indústria do esporte eletrônico. Elas precisam estar juntas, porque são indústrias da economia criativa e que precisam dialogar. Esse diálogo não existe ainda. A FERJ fez um diálogo, conseguiu aqui, conseguiu ali, mas é um diálogo difícil. A indústria do samba é uma indústria enraizada, muito forte, muito boa, e que a gente precisa estar trocando com eles, e no momento certo isso vai acontecer. Né? Eu também trabalho na FERJ, lá sou presidente do Conselho Consultivo da FERJ. Então, qual é a função do Conselho Consultivo? Trazer ideias, trazer opiniões da galera, né, dos consultores, né, que a gente chama assim, dos conselheiros, e levar lá para a administração da FERJ, falar, ó, teve essa ideia aqui, mas não são ideias absurdas, mas são ideias que a gente pode criar, né, com uma comissão de governança e conformidade, que eu acho que é extremamente necessário a gente falar disso, de conformidade. Aí a gente cria o RELUP, que é a rede lusófona de pesquisadores de esporte eletrônico, que são hoje 45 pesquisadores que estão lá cadastrados, e vamos agora para um evento internacional, a gente vai fazer aqui no Brasil, trazer algum desses pesquisadores. Por quê? Porque é uma rede que só fala português, né? Como é que surgiu isso? Surgiu quando eu recebi uma notícia, não sei de onde, aqui agora, que a língua portuguesa era a 4ª língua mais falada na internet. Pô, peraí. Se a 4ª língua mais falada na internet, então é uma língua muito falada na internet. Não é só porque é a 4ª. É muito. Então a gente precisa realmente distribuir esse conhecimento em português, produzido em Angola, Cabo Verde, Portugal, Timor, um pouco do Timor, um pouco do que a gente chama de África, né? Então, trazer para todo mundo esses pesquisadores que estão lá. E a gente às vezes nem sabe o que está acontecendo. O que acontece em Cabo Verde? O que acontece em Angola? Não sei. Bom, peraí, a gente sabe sim, tem representantes lá na RELUP. Então a gente cria essa rede está atuante, está forte. E a gente trabalha com contato direto. Então, produzir conhecimento, distribuir conhecimento também, para a gente formar cada vez mais uma base sólida que vai discutir esporte eletrônico a partir de quê? De dados, de pesquisas, de informações que não são essas, né, Mari? Somos maiores do que a música, mas qual música? De qual mercado? Eu não sei, cada um fala o que quer.
E a gente não quer falar o que a gente quer, a gente quer falar o que a gente realmente pesquisou. Então, dar passos. Eu tive que voltar algumas casinhas do jogo, né, para começar tudo de novo, para começar as coisas com uma base. E agora a gente está criando um instituto. A gente vai começar, dia 5 agora a gente deve ter uma reunião da Assembleia do Instituto, para a criação do Instituto, que é latino-americano, que tem essa ideia de juntar toda essa força latina, né, que também nos une muito, do México ao Chile, que a gente realmente tem, porque a gente está distante de todo mundo, a gente está distante da Argentina, distante do Chile, do Peru, do México. Peraí, cara, tem que estar todo mundo junto, dentro de um posicionamento global, entendeu? Ah, mas a gente não tem a força e o dinheiro da Arábia Saudita. Ok, a gente tem a força que consome, a gente tem a galera que joga, a gente precisa ter esse posicionamento global até para encarar esses grandes mercados. Então, você tem um mercado, como o mercado americano, como o mercado europeu, o nosso mercado tem um mercado forte, mas fragmentado, separado, não associado, dificilmente a gente vai conseguir encarar qualquer um desses mercados, porque eles estão sim em associações, eles estão sim em federações, em confederações, todos eles juntos lutando pelo desenvolvimento do esporte dele. Então, por que a gente não faz isso? Por que a gente não pensa assim? Por que a gente não pensa em desenvolvimento a partir do coletivo? A era do eu tenho a força, né, que eu brinco com a tese do He-Man, não funciona mais. Essa era não funciona mais. Eu tenho a força, eu faço tudo, eu resolvo os seus problemas. Não vai, isso é mentira. Sozinho você vai fracassar. Sozinho vai dar errado. Porque você só está olhando para um lado. Você só está olhando para o lado que você tem na sua cabeça que é o lado certo. Aí você tem aquele jogo que você gosta. Opa, peraí. Tem um outro jogo também, tem um outro menino, outra menina ali que gosta também de outro jogo. Então, e tem mais gente com ele que gosta também. Então a gente não pode excluir nunca. Eu acho que isso é fundamental. E a gente precisa resolver esses problemas associativos, esses problemas estruturais, de entendimento, tudo em conjunto. Eles têm diversas questões para serem abordadas. A gente precisa, uma por uma, abordar uma, conversar uma por uma, dentro de uma perspectiva realmente do associativo, né? Está todo mundo associado, todo mundo conversando, todo mundo indo para um caminho só. Porque eu acho que está difuso, né? Uma das teses que eu tenho é: o esporte eletrônico no Brasil só vai crescer quando a gente desenvolver um jogo brasileiro. Aí sim, quando a gente desenvolver um jogo brasileiro, a gente vai falar para o mercado global o seguinte: opa, nós também sabemos fazer jogo. Tá vendo? Abre o olho aí, nós estamos chegando aí, galera. Então eu acho que é isso. E aí sim, esse jogo, a partir daqui de dentro, com as pessoas aqui de dentro, com o entendimento aqui da nossa nação, e agora com a visão macro de ter uma América Latina junto para desenvolver um jogo que interessa e desenvolva o nosso país. E é claro, a gente não está aqui brigando contra ninguém, mas a gente também quer trazer para a nossa sociedade um desenvolvimento esportivo, de lazer, de bem-estar, de saúde, de melhor idade. Vai começar a ter os velhinhos que jogam CS. Quando esses velhinhos que jogam CS, vai jogar ele de fora? Vai jogar do penhasco? Não, a gente vai ter que fazer campeonato sênior, vai ter que jogar os velhinhos do CS, vão ter que, sabe, treinar também. Então tem que campeonato sênior, a gente tem que começar a preparar tudo isso, né? Então é um pensamento curto, de médio e longo prazo. Eu vou puxar aqui um saco do nosso chat, porque a gente está com um chat legalzinho até aqui no LinkedIn. Lucas Coutinho, Letícia Antunes, Hugo Saloio, Giovana Sedano e Vitor Noguchi. Muito obrigado por acompanhar a gente aí, mandaram umas perguntas. E tem uma pergunta aqui do Vitor, que por acaso ele fala que conheceu você e a Mari desde o Congresso de Esportes organizado pela Trex ano passado. E ele faz uma pergunta que eu acho que bem provável que ele tenha feito no comecinho do podcast que você estava respondendo, que é assim: qual que é o caminho, pelo que eu entendi, de trabalhar em conjunto, qual que é o caminho para conseguir essa parceria, para conseguir seguir junto, e na sua opinião, de quem seria o primeiro movimento, sabe? Seria mais das associações, das organizações, como seria?
Eu acho que o caminho é um caminho. Mais uma vez, estamos amadurecendo, né? A gente está construindo um mercado, a gente está amadurecendo. Eu acho que esse mercado tem espaço para um mercado muito grande, o mercado brasileiro é um mercado muito grande, tem espaço para todo mundo, tem espaço para as organizações profissionais, tem espaço para as equipes universitárias, equipes escolares, equipes amadoras. A gente tem que criar esse mercado, a gente tem que amadurecer esse mercado, tem que dar realmente uma cara para esse mercado e está todo mundo associado, é uma forma muito boa. Não tem jeito, isso vai acontecer naturalmente. Como eu falei, eu acho que a junção agora das equipes, das grandes equipes de São Paulo, as grandes órgãos de São Paulo, diante do mercado da Arábia Saudita, eu acho que isso é muito importante para fomentar esse associativo entre as equipes, entre as organizações. Isso vai escalonar, vai descendo para as outras equipes que são menores e que precisam crescer. Sempre no esporte, sempre tem alguém melhor, não tem jeito, não é uma novidade, o esporte é isso. Eu acho que isso vai acontecer. O que a gente tem que entender é que existem prioridades dentro de um país desse tamanho, né? Um país gigantesco, um país... então a gente não pode estar desligado do mercado de Manaus, do mercado do Nordeste. A gente tem que estar todo mundo ligado e eles precisam de ajuda para construir a base competitiva deles, construir a base. A base é extremamente importante, a gente ter essa visão de base, né? É extremamente importante a gente entender que o escolar é o modelo que a gente precisa adotar no Brasil. A gente adota esse modelo escolar, esse modelo universitário, que é muito parecido com o modelo americano, ou a gente adota um modelo clubista, que é o que os nossos esportes tradicionais usam e que não dá para falar mal. Não tem como você falar assim, o esporte tradicional não funciona. Vai no Pinheiros, vai no Minas, vai no Flamengo hoje, com todo respeito, vai no Flamengo hoje, vai no Sergipe. A capacidade que esses clubes têm de construir atletas e ganhar medalhas e ganhar títulos, você vai falar, funciona, claro. Agora, tem recursos públicos ali e a gente precisa também acessar esses recursos públicos para trabalhar essa base. Hoje você pega lá no Comitê Olímpico do Brasil, que tem uma diretoria, né, tem uma coordenadoria de esporte eletrônico. Você pega lá no COB, no Comitê Olímpico do Brasil, você vê qual a modalidade que mais recebe recursos, recursos da antiga lei PIVA, né, das loterias. É a ginástica olímpica. Por quê? Porque tem os melhores resultados. Então você começa a criar um modelo onde você incentiva, um modelo... E há 10 anos atrás, há quanto tempo, desde as Olimpíadas no Brasil, que a ginástica olímpica vem crescendo. Crescendo por quê? Cresce por quê? Cresce porque toda a escola do Brasil tem ginástica olímpica? Não, cresce porque tem polos de desenvolvimento. Tem polos que desenvolvem essa modalidade no Brasil. Tem recurso, tem boa gestão. E aí a coisa vai crescer. A história do voleibol no Brasil é uma história linda de gestão. Teve problema? Claro. São instituições humanas, os problemas vão acontecer, corrupção, desmando, tudo isso vai acontecer. Mas o desenvolvimento do voleibol no Brasil, o voleibol chegou ao ser um esporte de ponta, o segundo esporte do Brasil, não foi porque todo mundo acordou de manhã, vamos jogar vôlei, não. Foi porque pessoas como o Nussmann, como hoje o presidente atual, se dedicaram a ter uma gestão boa, a criar um centro de treinamento em Saquarema, a criar uma seleção maravilhosa, a ganhar diversas medalhas. Então, o modelo está aí. Os bons exemplos estão aí. É só colar, só chegar junto, aprender e tentar fazer. O que não dá, realmente, é para a gente achar que o dinheiro vai resolver tudo. Olha só, a Arábia Saudita vai mandar 57 trilhões de dólares para cá, estamos resolvidos. Não, não é o dinheiro que resolve tudo, é a gestão, é a governança e a integridade. A gente quer acreditar num esporte que não tenha realmente nenhuma mutreta. A gente quer acreditar num esporte onde possa ser respeitadas as mulheres. Por que na Arábia Saudita não vai ter as modalidades femininas? Por que não, senhores? É uma pergunta que eles precisam responder. Se eles querem ter uma colocação mundial, se eles querem ter
Não, somos agora o maior evento de esporte eletrônico do mundo. Cadê as meninas? Estão jogando aonde? Que eu não estou vendo. Então, do outro lado também é muito bom. Se elas não estão lá, por que elas não podem estar aqui no Campeonato Mundial no Brasil? Por que o Brasil não se arroga esse direito de fazer o campeonato feminino de CS, de outros jogos aqui? Então, está se criando uma oportunidade. Então a gente tem que. E aí a FERJ também fez isso, né? A FERJ falou, vai ter um campeonato, a rainha do clutch aqui, internacional, aqui no Rio de Janeiro. Aí está o problema, não tem mais equipe feminina, as equipes estão acabando, não tem mais competições. Então você vai gerando outras questões, problemas e mais problemas, mas que a gente tem que ter essa noção. Sem associação, sem estar todo mundo discutindo um modelo, eu acho que fica muito difícil a gente chegar a um desenvolvimento de alguma coisa no Brasil. A participação do Ministério do Esporte é fundamental nesse debate. Eu acredito que eles precisam estar liderando esse debate. Não estou dizendo que eles vão comandar o debate, mas tem que estar liderando isso. Alguém tem que liderar esse debate. E a gente tem que cobrar do Ministério. Vamos debater isso. Vamos debater o desenvolvimento do esporte eletrônico daqui a 10 anos. É um debate para ontem. Agora, convocando todos os atores, né? Não adianta sozinho, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E essa é até uma oportunidade bem legal, assim, a gente falou, acho que você deve ter acompanhado segunda-feira com a Roberta, e ela foi uma das que começou esse negócio, foi por causa do campeonato dela, que a MBR e a Fúria criaram o time feminino, então, assim, é até uma oportunidade, assim, para o Brasil. A gente está chegando mais ou menos para o final do podcast, fazer umas perguntas agora mais para colaborar com quem está começando. Eu vou até mandar uma pergunta que a Leti mandou aqui no nosso chat, que eu achei bem interessante e eu acho que faz muito sentido. Na sua visão, assim, qual seria o erro mais comum tratando dos jovens que querem entrar nessa indústria? Quais são os erros que você falaria assim, não comete, que vai dar ruim? O erro? É isso. Não tentar. Que vai dar ruim, vai dar ruim. Dá errado, vai dar errado. Agora, se não tentar, entendeu? E aí, é isso, cara. Não, eu não vou tentar, eu não sei. Vai dar errado, vai dar errado. Vai cair, vai cair. Vai se esborrachar, vai se esborrachar. Vai perder dinheiro, vai perder dinheiro. Mas tem que tentar. Agora, é claro, buscar informações, buscar se qualificar, buscar entender que tem gente boa e tem gente ruim no mercado. Tem gente que só quer ganhar dinheiro, fama, postar foto no LinkedIn, no Instagram, e tem gente que está trabalhando duro. Tem gente que eu deixaria minha filha de 8 anos com ela para tomar conta naquele dia ali, porque são pessoas que eu sei que realmente são pessoas de confiança, pessoas que fazem porque amam aquilo ali. Pessoas que já perderam muita grana, pessoas que já, cara, vou largar tudo. Não larga não, cara, tá difícil porque tá chegando a hora de dar certo. Entendeu? Essa é a receita. Agora, está começando agora, respeito com quem está realmente no mercado. Sempre falei isso, cara. A gente tem que preparar os jovens, tem que preparar as novas lideranças, mas entender que muita gente já passou por aqui, já quebrou pedra pra caramba, não conseguiu. Eu não sei se eu vou conseguir, sabe? Mas a gente está tentando. Não é fácil, né? Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Então, não vou fazer a piadinha aqui não, Mário, vamos segurar. Mas... Não, agora eu quero saber a piada porque eu fiquei muito curioso. Se fosse fácil, até a Beth faria, o Reginaldo faria, tá. o PT faria. Não fizeram, não. Então é uma piada com grande personalidade, chamam Farias. Entendeu? Então é isso. Vai dar errado. Entendeu? É claro, a gente olha para uma Roberta Coelho, cara, tem muito que aprender com ela. É demais. Uma conversa com ela é uma aula, entendeu? Uma conversa com uma Roberta, eu tive o prazer de conversar com ela e é sensacional. Então tem muita gente, tem o Gui, cara inteligentíssimo, tem gente com muita capacidade. Mas aquilo não depende só da gente, né? Depende de outras coisas, depende de outras... A gente está na luta, a gente está na guerra, a gente está botando a cara, a gente tá numa sexta-feira aqui debatendo, conversando, mas não deixa de tentar não, cara. Vai cair, vai ralar o joelho, igual criança. Vai cair, vai ralar o joelho, mas tem que voltar para a bicicleta, senão não vai a lugar nenhum.
Pô, antes de fazer as considerações finais aí da Mari, eu queria fazer um comentário que, assim, se você assiste nossos podcasts, se você assiste qualquer corte nosso, eu acho que de cada 10 respostas que a gente recebe dessa pergunta, 9 é a mesma. Põe a cara, tenta, você vai errar e você vai aprender. Então, assim, se você quer entrar no esporte eletrônico e ainda não entendeu que você tem que tentar, desculpa, cara, mas você tá no caminho errado. Pensa bem sobre o que está fazendo. Mas é a vida. A vida é só. E vou te falar, cara, só um cara de 48 anos para fazer 49 pode falar isso. Mas sabe o que eu acho que é? Eu acho que a sua idade te ajuda muito a pensar assim, e eu também, porque a gente já apanhou muito. Claro. Eu tava até comentando com a Mari que ela falou de um grupo que você colocou ela, que ela é a que tem menos conhecimento lá, que fez menos coisa. Falei, Mari, olha a sua idade, olha a idade deles. Porra! Você vai apanhar muito e você vai ser tão foda quanto eles, se não mais. Então, assim, é que você tá começando. Então, assim, todo mundo tem que começar de algum lugar. E a vantagem, eu sempre falei isso para a Mari, eu nunca escondi isso da Mari, a vantagem que a gente entende é isso, daqui a 10 anos é tudo seu. Uhum. Você vai tocar essa brincadeira. Não sei se ela vai tocar uma massa falida, não sei. Talvez seja um problema, não uma solução. Talvez ela vai tocar a Arábia Saudita, não sei, mas é dela. Entendeu? A preparação é isso. Agora, é claro, a gente não sabe o mistério da vida, amigo, meu nobre amigo de idade de 23 anos, de 22 anos, 18 anos. O mistério da vida é esse. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer agora. Ninguém sabe. Então ninguém sabe. Outra vez eu vi uma... Estou tentando aqui só ilustrar. Eu vi um papo do antigo falecido Abílio Diniz falando sobre o filho dele que faleceu, teve um infarto dentro do banheiro e morreu, era um atleta. E ele falando que quando foi abrir o testamento do filho, o advogado tomou o maior susto do mundo, porque o testamento do filho dele, o filho passou todos os bens para o pai. O cara, como? Como meu filho sabia que ia na minha frente? Entendeu? Algo assim algo que deixou ele completamente com vigor de um senhor de mais de 80 anos trabalhar mais ainda. Porque ele sabia que a missão dele na Terra era uma missão gigantesca. E já não tinha mais o filho dele, que seria o líder, que sempre ele criou para ser o líder dele, né, da empresa dele, que não tinha mais aquilo ali. Então ele teve que tomar aquela liderança. Então ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, cara, se dedique, trabalhe com honestidade, as coisas acontecem com quem planta. Plantar é natural. E colher também. Você vai colher o que você plantou. Ninguém vai colher nada além de escolher. Se plantou bondade, vai colher bondade. Se plantou maldade, vai colher maldade. Isso aí é universal. Seguindo para considerações, estava refletindo aqui, né? Até complementando a pergunta do colega do chat, né? Que ele perguntou quem começa, quem dá o primeiro passo. Cara, tem que ser você. Tem que ser você. O esporte eletrônico hoje, ele tem muitos problemas e tem poucas pessoas pensando em soluções ou nenhuma. Quando eu estava na universidade ainda, tinha meus 19 anos, eu estava já batendo ali na portinha da reitoria da Federal Fluminense para falar, oi, esporte eletrônico. E não foi uma vez e me receberam em braço aberto, um cafezinho. Não, foram 5, 7 vezes para conseguir um oi, o que você quer, sabe? Então, é muito tentativa e erro, e não venha pensando que você vai trabalhar pouco, é muito trabalho. E eu gosto muito dessa mentalidade de sempre pensar no seu e também no coletivo, né? Essa é a parte importante. O Lucas Simon, que era CEO da NTT, falava isso, né? Que ele prefere ter uma parte menor de uma pizza bem grande do que ter metade de uma pizza que não tá pro buraco do dente. Então, isso é uma coisa que eu cresci dentro do mercado ouvindo e é uma coisa que eu acredito muito também. Então, é meio que isso. Eu tô nos meus 26, quase 27 aí. Ainda acho que tem muita coisa para acontecer, muita coisa para aprender. Mas essa vontade e essa cara de pau, eu vou chamar assim, cara de pau de chegar e botar a cara a tapa, foi o que me fez acessar muitos lugares e pessoas que estão muito, muito acima do nível que eu tô e que eu quero chegar. Então é isso, esse é o meu recado. E, Carlos, a gente quer agora as considerações finais. Você quer deixar um último recado, um último conselho, deixar suas redes sociais? Esse é o seu momento.
2026 é um ano de eleição. O esporte eletrônico precisa entrar no debate. O esporte eletrônico precisa ter voz no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa. A gente precisa falar, precisa ser ouvido. É um mercado gigantesco que está movimentando o sonho de muitos jovens. A gente tem essa necessidade. E a gente precisa, não é fazer campanha política para ninguém, né? Vote no fulano porque ele é bom. Não. Precisa ser escutado mesmo, ser ouvido, entender. As pessoas precisam entender o que a gente passa. Não é um mundo de flor, não esporte nenhum. O que eu estou falando, o voleibol também está reclamando, o handball também está reclamando, o futsal, coitado do futsal. Tem um amigo do futsal que ele fala, cara, o Comitê Internacional fala em Olimpíadas de esporte eletrônico, cara, da gente não quer nem ouvir a gente. É uma confusão do caramba. Então, a gente precisa realmente estar participativo nisso. Sabe? Não é entregando santinho de candidato, não. É falando a verdade. Nós precisamos ter um mercado. Nosso mercado é fragmentado, é um mercado com uma potência gigantesca. É jovem que está na favela, que está em comunidade, que está na periferia jogando um joguinho. Tem problemas seríssimos de violência contra as mulheres, tem problemas seríssimos de assédio dentro dos jogos. Isso tudo precisa ser discutido, isso tudo precisa ser resolvido. A gente precisa ter essa voz para debater isso, ter coragem para debater isso, integrar as mulheres no modo competitivo, integrar os jovens no modo competitivo. Tudo isso precisa ser debatido profundamente. E não é fugindo para o meu candidato preferido que isso vai ser resolvido, não. Isso tem que ser resolvido de forma geral. Todos os partidos, todos os políticos entenderem que essa juventude precisa ser ouvida. A gente precisa ter um sistema esportivo eletrônico funcionando no Brasil. Isso vai dar ao mundo da tecnologia, isso vai dar abertura. O esporte eletrônico é a porta de entrada para quem não tem condições de entrar no mundo da tecnologia. Para um jovem desse da periferia, como o trabalho do Afro Games, como o trabalho da Diverse Games, as pessoas precisam falar, bater, e outros aqui que eu não vou conseguir lembrar, as pessoas precisam falar abertamente do belíssimo trabalho que esses projetos sociais desenvolvem, realizam. Então não é, não vou colocar empada, não vou colocar azeitona na empada do coleguinha, não. Não, tem que colocar sim. Quem faz trabalho bom tem que bater palma sim. Tem que entender que esses caras estão numa guerra e a gente tem que estar junto com ele. Então, é isso. A coragem de falar, a coragem de cobrar, a coragem de dizer, eu estou aqui com os meus, ajudando. Estou aqui no Rio de Janeiro, quem quiser vai lá no LinkedIn, Carlos Gama. A gente está indo agora para um evento semana que vem, evento de bets, evento de apostas. Discutir o quê? Você é a favor da aposta? Não, eu sou a favor de proteger os jovens, de proteger o atleta, de proteger as organizações, a questão de proteção. A gente precisa discutir integridade, a gente precisa discutir isso. A aposta está aí, está regulamentada, não tem mais o que fazer. Quebrando os outros, quebrando máquina, que não dá para fazer isso mais, vai dar cadeia. Mas proteger esses jovens, proteger esses pais, proteger esses atletas é uma necessidade do nosso mercado. Então a gente precisa ter postura e posição para isso. Então os parlamentares precisam ouvir a gente. É muito simples. Está calado? Está aceitando tudo. Exatamente. E só refletindo sobre o que você falou, eu vi acho que um dia desses a entrevista do Akari da Fúria, e ele fala uma coisa que eu acho que genial, assim, principalmente para a parte pública do Brasil. As pessoas que reclamam sobre você conversar com a Beth, elas acham que, tipo assim, se eu não conversar, ninguém mais vai apostar. Acabou. A aposta está aí. O que a gente pode fazer é proteger as pessoas e fazer eles entenderem que isso é, na teoria, um entretenimento, que não é uma segunda fonte de renda, ou você pode só deixar ele entender sem falar nada para ele. Ninguém vai parar de jogar, que nem você falar hoje, proíbe Counter-Strike. Você acha que todo mundo vai parar de jogar? Todo mundo vai parar de jogar. Não é mais fácil você instruir as coisas, explicar para um menino de 10 anos que ele pode jogar, mas ele tem que estudar, que o foco dele tem que ser no estudo. Ele fala muito isso. E tem pessoas que são profissionais em arrumar inimigo. O inimigo hoje é o jogo. Meu inimigo amanhã é o videogame. Ele vai mudando só de inimigo. Ele está ali só procurando um inimigo. Quem vai ser meu inimigo hoje?
Pô, a gente não está aqui procurando inimigo, não está aqui procurando bode expiatório nenhum. Está querendo resolver um problema que existe. E eu não vou resolver sozinho. Eu não tenho condições intelectuais, financeiras, de resolver um problema desse sozinho. Eu levo esse problema para o debate, eu levo esse problema para o Congresso, ou toda a sociedade debate isso, ou então isso não vai ser resolvido nunca. É simples. O que não dá é ficar calado. Aí o silêncio aceita tudo, né? O silêncio protege. Né? Enquanto a gente está aqui provocando as pessoas, enquanto a gente está lá no LinkedIn conversando, provocando, levando... Pô, a gente está levando para um dos maiores eventos de apostas do Brasil um debate sobre governança e integridade no esporte eletrônico. Cobrando, como eu fiz no LinkedIn há algum tempo atrás, cobrando as grandes equipes, as federações, as confederações, cadê o seu código de ética? Vocês não têm código de ética? Por que não tem código de ética? Cadê a integridade de vocês? Como é que vocês protegem um atleta de vocês? E se um atleta de vocês... Cara, se um moleque desse cai numa aposta dessa, acabou a vida dele. Vai acordar de manhã com a Polícia Federal prendendo ele. E aí acabou todo o nosso ecossistema. Nós não somos do futebol, que tem, né, investidores fortes, bonitos, elegantes, terno, né, colocando milhões. Né, nós não temos isso. Vamos ser bem realistas. Então a gente tem que proteger. A obrigação é proteger. E as bets também, elas têm que proteger. Então a gente tem que discutir abertamente, conversar abertamente. Senão, vai acontecer. E quando acontecer, aí aparece um monte de solução, né? Olha, eu tenho uma solução, estou vendendo uma solução aqui, uma maravilha de solução. E depois da casa arrebentada, cara, não tem solução. Tu tá com uma oportunidade de ganhar dinheiro e vida que segue, né? Porque discutir prevenção, pô, é a solução, é a única solução. Exatamente. A gente tem muito caminho ainda para prosseguir, então se você está ouvindo aí a gente nesse papo, uma coisa que eu já falei em um episódio passado, o melhor momento de você entrar no mercado de esportes eletrônicos era ontem, o segundo melhor é agora. Então tem espaço para todo mundo, tem muitos problemas sendo solucionados, então convido vocês a procurarem o Carlos no LinkedIn, ele posta muita coisa sobre integridade, é uma voz assim que ecoa no Brasil todo. Tem o livro dele também, estou fazendo a publi porque o livro é bom. Mostra de novo. Nosso game é o diálogo. O nosso aí. Diálogo não tem game, cara. Exatamente. Então, muito obrigada. Pode ver que ela tá lendo mesmo, porque tem uns negocinhos separando as páginas ali, né? Você viu? Ela tá real lendo. Então, fica aí um grande abraço a todo mundo. Boa tarde. Obrigada, Carlos, por topar e falar com a gente. Nosso podcast está crescendo, tem gente boa aqui. E siga o Esporte 101 em todas as redes sociais, Instagram, Spotify também, YouTube, Twitch, LinkedIn, está em tudo. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima.